Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Gione, o seu host. Estou aqui acompanhado com o meu amigo... Quem que tá comigo hoje? Quem está aqui hoje? Eu, Lucas Dude. Hoje estamos aqui para fazer uma dobradinha de One Piece. Não poderia ser coisa melhor, velho. Eu acho que não existe ano melhor para fazer dobradinha do que esse ano de One Piece, que, olha, sem sombra de dúvidas, talvez o ano que mais foi comentado One Piece, mano. Eu acho que não tem outro ano, sei lá, Gear 4, Gear 3, cara, não teve, mano. Eu acho que esse é o ano do One Piece, mano. Que ano pra ser fã, Sim, cara, não, e é porque houve toda uma construção, né, cara, a gente vai conversar mais sobre isso hoje, mas isso culminou, porra, no Gear 5 ali, né? Junto com certeza. Com o lançamento do live action que a gente teve aqui recentemente pra conversar também. Parece que foi planejado, né, mano? Parece que foi planejado, velho. Cara, deve ter sido, sendo bem sincero, assim, ter sido. Porra, porque, cara, e fez um barulho, assim... Bom, teoricamente One Piece nem precisava desse barulho, né? Porque o bagulho já é popular pra cacete. Tipo, literalmente o maior mangá de todos os tempos, que mais vendeu na história. Dispensa, né, qualquer tipo de necessidade disso. Mas, cara, fez muito barulho. E assim, Dude, eu diria que o One Piece tá cada vez mais quebrando uma bolha, cara. Assim, ele tá cada vez mais saindo da bolha. Até porque Netflix tá investindo na dublagem, né? Então tá trazendo. Já temos até que arco já temos? Water 7? Não. Da Netflix? É. Cara, a gente terminou o arco do Arlong e agora provavelmente vai ser a Ilha do Chopper. Não, desculpa. Eu tô falando da dublagem do anime que eles estão trazendo. Tá. Até, acho que se não me engano, o Marineford, por aí. Tudo aí? Não, será? Marineford vai entrar dia 31 de outubro, acho que é. Em outubro. Já estão lá pelo episódio 300, 400, sabe? Então, não mais, porra. Mais? Não, peraí. Não pode, porque episódio 400 e pouco é Impel Down. Não chegou em Impel Down ainda, não é possível. Não sei. Mas enfim, né, não estamos aqui para falar dessa parte específica de One Piece hoje, mas é fato que One Piece tá cada vez mais popular e a gente, como fã da parada, quer conversar sobre esse assunto, né, cara? Então a gente tem que criar tema aqui para conversar sobre One Piece, cara. E aí, veio a calhar que a luta, né, essa grande luta de Luffy versus Kaido, que é a pauta do episódio de hoje, do Entre Raios e Trovões de hoje. Porra, esse nome pegou com o tempo, hein, Dude? Caralho. Pegou. Pegou raios demais. Não, né? E esse aqui foi Entre Raios e Trovões mesmo, tá? Esse aqui foi Entre Raios e Trovões, cara. Caralho, realmente, mano. Nossa, essa luta aqui, meu amigo, teve até show de raios e, mano, e essa foi, eu acho que uma das lutas... Não vou dizer mais emocionantes, mas eu acho que com certeza do anime inteiro mais bonita, cara. Nossa, acho que não tem nem o que contestar, velho. Não só também pelo peso de significância que tem essa batalha, mas também, mano, pelo trabalho cinematográfico que foi entregue, cara. Sinceramente, olha, a Toei tá de parabéns. Os caras entregar uma parada semanal daquele naipe, olha, não é pra qualquer um, não. Cara, eu me pergunto como que foi feito o cronograma dessa parada pra vencer, porque se você tá numa bolha onde você nunca chegou ainda, tipo, não viu nenhum vídeo dessa luta, ou não chegou nos atuais ainda, cara, do anime... Bicho, é totalmente surreal, assim, o que os caras fizeram em termos de liberdade criativa e animação, plasticidade mesmo da parada, e em basicamente o episódio inteiro. Então, quando tem luta, pelo menos, e, cara, é impressionante, assim, impressionante. Coisa que o One Piece merecia já faz muito tempo, né? Acho que, sabe, a gente pagou a conta lá em Dressrosa, Dude, tá ligado? Quando tava uma merda. Aí os caras ficaram anos fazendo uma merda enquanto eles faziam o ano de certo, tá ligado? Aí quando lançou o ano, tava pronto o ano já, tipo, nossa, mas daí eu acho que aí é too much, né? Bicho, eu não duvido, tá? Eu não duvido, porque a qualidade, quando a gente entra no arco de Wano, ela é totalmente bizarra. E, inclusive, Dude, esse momento One Piece, até abrindo um pouco, porque essa luta, Luffy versus Kaido, também tem a ver com isso, também tem a ver com esse contexto, essa euforia. Quando a gente começou o ano, a mudança no traço e na animação de One Piece, por si só, já foi um marco. Já foi uma coisa que chamou a atenção.
Inclusive, chamou muitos leitores do mangá de volta pro anime. Eu sou um deles. Eu também. Eu só assisti o anime porque eu tava vendo com a minha esposa e ela não tava nos atuais. A gente foi vendo um One Piece lá, que é o One Piece... Como é que é o nome? One Piece. One Piece. A gente tava assistindo por aí, porque se fosse pra ver demais. normal, era inassistível, Nossa, assim, não tinha como. O Dressrosa mesmo, Nossa, se não for pelo One Piece, é complicado. É muito arrastado, cara. E, enfim, eu já tinha lido o mangá, né? E a gente voltou, eu voltei, porque o ano tava simplesmente muito impressionante, assim, né? Visualmente falando. E a gente já tá há alguns anos, né? Já deu quantos anos de Wano aí? Uns bons 2, 3 anos, eu acho, no anime, uns né? 4 anos. Uns 4 anos no anime foi também? Foi em 2019 que o ano começou. Que pariu, velho. Pois é, então, tá vendo? É um negócio que vai muito longe, assim, e desde aquele momento, o One Piece foi cada vez crescendo mais até chegar nesse ápice agora, que foi essa luta, que acabou de acabar no anime, então a gente tá gravando esse episódio no dia seguinte, basicamente, do lançamento do episódio que acabou a luta. Então, se não ficou óbvio ainda, a gente vai destrinchar ela mais nesse episódio. Obviamente, vai ser um Cúpula Cast com spoilers, né? Não tem como segurar, velho. Aqui, olha... Entre Raios e Trovões, ele é pra destrinchar a luta e falar sobre a luta. Então não tem vai ter spoiler do mangá, isso aí é certeiro. Não vai ter. Isso é fato. A gente não vai trazer acontecimentos que não tem no anime ainda. Mas, se você não chegou ao final de Wano aí, final não, porque não acabou literalmente, mas agora bem que acabou, né? Com essa luta. Vai ter mais uns 5, 6 episódios ali, pós-arco ali, de transação até ir pro próximo arco, mas praticamente está... Bateram o sino, já temos o nosso campeão, agora é só a resolução. Então, como falta só isso, a gente achou válido vir aqui conversar. Não é bem um cast pra falar de Wano inteiro, até porque ia ser meio impossível. Puta arco longo do cacete, a gente não ia conseguir cobrir isso com uma certa... Em 2 pessoas aqui ia ser uma maratona. Mas a gente já veio aqui, Dude, falando um pouquinho de especulações, né? No passado a gente veio conversar sobre... Quando o arco de Wano terminou no mangá, ou seja, anos atrás aí, a gente se juntou aqui, eu, tu e o Luiz, e a gente conversou sobre esse final e o que a gente esperaria, né? O que a gente tava esperando, qual era a expectativa de One Piece dali pra frente. Tu lembra desse episódio? Lembro, mano. Eu acho que naquela época eu não tinha ideia da proporção que ia se tomar, sabe? Eu acho que tomou uma proporção tão grande, que eu sinto que a bolha que foi furada, ela explodiu, tipo, num tamanho imensurável. Porque eu descobri que tem pessoas muito famosas que são, tipo, apaixonadas por One Piece, sabe? E Sim. Porventura dessa loucura que foi Gear 5, e essa luta entre o Kaido e o Luffy, né? Essa luta de ideais, porque tem muito do que o Luffy quer passar no poder do Gear 5 e todo o contexto da história. Eu acho que, vi, sei lá, aqueles TikTokers famosíssimos, tipo, botaram a foto do Gear 5 em foto de perfil do TikTok. Teve gente fazendo comemoração no campeonato europeu com One Piece. Teve estádio lá na Europa com, tipo, um bannerzão gigante do Luffy. Cara, mano, teve uma sequência de fatores que fizeram ver como One Piece é grande, mano. Como One Piece é impactante no mundo, sabe? Sim. Teve um cinema na França, eu acho, que é um dos cinemas mais famosos de todos, e ele passou o episódio, né? Então, cara, é o episódio que saiu, Gear 5. Então, cara, inclusive até, gente, a gente vai chamar de Gear 5, tá? Eu descobri, inclusive, no anime que o Luffy, obviamente, ele chama igual as outras marchas dele, né? Que ele não é Gear 2, Gear 2, ele chama de Gear Second, né? E... Só porque no Gear 5, porque eu li por muito tempo no mangá, a hora que eu ouvi ele no anime falando Gear 50, eu assim, não, eu não vou conseguir, cara, vai ser Gear 5 e foda-se, velho. Não dá, velho. É tipo falar o Griffith do Berserk, sabe? Difícil demais, velho. Não, foda-se. Gear 5, mano. Gear 5. Vai ser Gear 5 nesse cast aqui, e se reclamarem, Gear 5 ainda, pra piorar. Gear 5, é isso aí, cara. Quinta marcha é foda, mas Gear 5 vai. A gente pode até chamar de quinta marcha ainda. Acho que fica até mais fácil. Não fica ruim, tá? Não fica ruim. Não fica ruim.
Vamos entrar no episódio. Só antes de entrar no episódio, você pode ajudar a cúpula a passar a marcha também, cara. Subir a marcha, olha isso. Pode ajudar o projeto a acelerar, cara, é muito bom no marketing, velho. Meu Você Deus. pode ajudar a cúpula a ficar mais livre. Olha aí, Você olha pode o gancho, botar, cara. você pode botar a cúpula na 5ª marcha, velho. Olha aí. Olha aí, cara. Vai pra 6ª já, né? Porque você pode acessar o catarse.me/cúpula trovão. Você pode conhecer os níveis de apoio do projeto por lá, entender como que o seu dinheirinho pode ajudar o projeto a ir mais longe, a acelerar, né? Como que você pode fortalecer a tempestade aí, entrar no nosso grupo VIP lá do Telegram, que inclusive hoje, Dude, deu uma discussão muito caliente lá sobre um anime específico aí que gera muita polêmica e a gente vai ter que falar sobre ele, né? Não tem como a gente escapar de falar sobre ele. Mushoku Tensei tá dando o que falar aí, acho que tem muita gente metendo a boca nele, muita gente elogiando e temos que trazer ele pra pauta aí, ele deve estar quase acabando essa temporada aí. Vamos Com botar certeza. a boca no trombone, velho. Até porque já estivemos aqui no passado pra falar sobre ele. E hoje teve uma discussão bem legal lá no grupo dos apoiadores da cúpula, que tem os autores também, né? Os nossos escritores lá do site. Então, se você quiser fazer parte disso, cara, considera apoiar o projeto a partir de 5 pilinhas por mês. Você nem precisa ficar apoiando por muito tempo. É só você iniciar o seu apoio e a hora que você quiser encerrar, você encerra numa boa. E você vai continuar lá no nosso grupo exclusivo, tá? Então, considera de verdade, porque isso ajuda demais o projeto, tá, gente? Temos custos, então é bom a gente conseguir pagar esses custos, né, pro projeto continuar saudável. Mas bom, Dude, além dessa forma, a pessoa pode simplesmente indicar também, né, cara? O boca a boca é a coisa mais gostosa que tem pra fazer a cúpula se espalhar, né, cara? Querendo ou não, aí o boca a boca é sagrado. E não vamos fazer de novo a piada dos Nakama, porque Nakama acho que já ficou pro cast passado, né? Eu acho que essa do Nakama aí ficou bem embaçado pra nós aí. Cast passado eu fiquei até meio sem jeito aqui falando, seja nosso Nakama. Eu, puta merda, não dá. É uma boa que tu começou o pedido agora que o boca a boca é bom demais, né? É foda, né? Não dá, velho. O contexto aqui tá muito 5ª série, velho. Mas enfim, você pode compartilhar o nosso conteúdo da cúpula, mandar um comentário lá no nosso Spotify ou também no nosso YouTube, dar like no vídeo, se inscrever no canal, porque assim é uma das formas que você mais nos ajuda. Porque, querendo ou não, você impulsiona o nosso conteúdo na plataforma que nós distribuímos o CúpulaCast, né? Então, comenta lá, dá like, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu feedback e é isso aí. A piada tá muito 5ª série ou muito 5ª marcha, Dude? Tá, Vamos pro porra, cast, velho. vamos pro cast. Que pariu, velho. Vamos lá, Dude. Então, eu tava dando uma analisada na pauta extremamente completa que tu me mandou aqui. E Opa. até pro ouvinte ficar ciente, a gente vai cobrir vários aspectos aqui, então. A gente vai falar sobre o contexto da luta, o que foi criado. É claro que brevemente, né, gente? A gente não vai aprofundar aqui muito fundo, mas pelo menos o contexto, o que tava rolando ali naquele arco pra rolar a luta. A gente vai falar um pouco sobre os personagens e que momento que eles estão vivendo naquele momento. Obviamente a gente vai falar sobre a luta em si, sobre o que ela simboliza, sobre, enfim, o que motiva cada um daqueles personagens. Vai no final dar o nosso veredito, né, a nossa conclusão, as nossas análises e até algumas especulações, né? Então a gente pode dar uma viajada, tentar pensar um pouco que tipo de consequência essa luta pode trazer pro universo de One Piece e até, com certeza, vamos falar sobre a parte técnica também aqui no meio do episódio, porque, cara, não tem como falar dessa luta sem falar da parte técnica, Não. que é a animação, não tem como, é impossível. Unânime dizer que, mesmo pra quem leu o mangá, cara, assistir o anime foi uma experiência muito mais revigorante. Porque, querendo ou não, cara, foi uma entrega de muito mais emoção, velho. Tu se sente muito mais emocionado, mas a gente vai comentar lá quando chegar naquela parte, né? Então vamos comentar. Vamos botar a carroça antes dos bois. Né? Vamos comentar, até porque eu acho que eu vou te surpreender com a minha opinião, mas vamos lá. Vai lá. O que estávamos vivendo, cara? Vamos tentar lembrar junto aqui pra gente ficar na mesma página, Dude. A gente tá em Onigashima, né? Então, exatamente. Naquela ilha onde o Kaido tava supostamente comemorando a sua vitória, né? Comemorando a morte dos Bainhas Vermelhas. O Kaido e o Orochi, na verdade, né? Uhum. O filho da puta lá, o Shogun de Wano lá. Tava fechando o pau, né? Antes, fora dali, eles não sabiam.
Mas deu certo que os bainhas, junto com todos aqueles samurais e Luffy e os Mugiwaras, né, os chapéus de palha, invadem Onigashima. E aí, cara, caos generalizado, daquele jeito que a gente adora de One Piece. Cara, aquela né, bagunça velho? de One Piece, todo mundo pra um canto com o seu boneco de porrada pra bater, basicamente isso, né? Aí. Daí tem aquele fatídico episódio 1000, que é o encontro de todos os tripulantes, né, juntos pra bater uma foto antes de ir pro embate, basicamente. Que eu lembro que teve até foi um episódio especial, mais, tipo, comemorativo de One Piece, né? Porque o capítulo 1000 foi outra parada, né? Foi o Luffy chegando no topo do castelo de Onigashima, encontrando o Kaido e a Big Mom. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante a gente entender o contexto, porque não foi uma chegada na ilha e embate, né? Foi toda uma construção de chegada na ilha, ele encontra o filho do Kaido, o Yamato, por exemplo, e daí ele trava um embate com alguns personagens aleatórios ali, mas não muito importantes, e ele acaba subindo até o topo junto com o Lau e com o Kid, né? Que são basicamente, acho que, aliados... Acho que são aliados a partir de agora, são aliados, né? Do Luffy, são né? aliados. Pelo menos o LoL né? O Kid é que, tipo, o Kid, ele tá meio naquela parada do tipo, eu sou aliado por interesse, né? Porque eu sinto que a qualquer momento ele pode virar contra o Luffy e querer lutar, mas... Sim, mas ele perde, né? ele tá tentando resistir ao carisma do Luffy, mas tá difícil. É difícil, bicho. Mas enfim, eu acho que a gente está mais entendido que nós estávamos por ali, que é o começo do embate da luta dos dois, né? Isso, e porque nesse momento já estão acontecendo algumas lutas, né? Então tem muita luta paralela que a gente descobre muita coisa, né, cara? Eu acho muito engraçado que quando a gente tá vendo o Luffy subindo o topo de Onigashima lá e, querendo ou não, indo atrás do Kaido e da Big Mom por tabela, né? Foi meio que uma parada das 12 casas, né? Eles estão subindo em grupo e daí vai ficando um pra trás pra enfrentar tal pessoa, aí um ficar um pra trás pra enfrentar tal pessoa e tal. Eu acho que Cavaleiros criou essa tendência lá atrás e, cara, eu nem sei se foi Cavaleiros que criou, mas certamente foi quem mais popularizou, pelo menos aqui no Brasil, né, pra gente encontrar esse clichê. Eu adoro, né? Eu gosto muito dessa parada porque, apesar de que, assim, o Oda... Inclusive em Onigashima, acho que especificamente Onigashima, ele me lembrou um pouco aquele ambiente caótico de Enies Lobby. Tu lembra de Enies Lobby? Que eles estavam lutando. Ou Marineford, que eles estão lutando e meio que as pessoas vão se intrometendo nas lutas um dos outros, porque tá tudo muito Marineford caótico. Marineford é bagunça demais. Exato, sabe? Então eu acho que o Oda adora ele fazer esse tipo de coisa. E eu acho simplesmente incrível o panorama geral que ele tem das situações, sabe? Tipo, o que tá acontecendo em cada lugar, ao mesmo tempo que ele consegue aproveitar cada quadradinho do mangá, aqui falando um pouco mais do mangá, pra falar o que tá acontecendo naquele lugar que não tá sendo foco agora, sabe? Então ele vai meio que fazendo isso no mangá, e claro, o anime... ele extrapola muito isso, né? Porque até tem um artigo da Cúpula, que é o artigo mais lido da história da Cúpula, que é o de fillers de One Piece, e lá fala um pouco sobre a escolha da Toei, né, da produção de One Piece, em tornar o One Piece um anime que não vai ter filler praticamente, porém eles pegam cada quadradinho desse do Oda e transformam numa cena. Eles tentam dar mais vida. Em um ano, isso funciona bem. No restante do anime, isso fica arrastado pra caralho. Tipo Dressrosa, né? Nossa. Dá pra falar por tabela. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente comentar que a questão é que o Luffy, ele tá subindo o Onigashima pra ir atrás do Kaido para libertar o país de Wano dessa fissura do Kaido de querer transformar os mais fracos em pessoas submissas a ele, né? Basicamente, ele destruiu o país de Wano a seu interesse, né? Porque, querendo ou não, ele usou o país de Wano para produção de armas juntos com o Orochi. E então eu acho que pra gente entender o porquê, a gente vai falar mais a respeito sobre isso mais pra frente, mas a gente entender o porquê que ele tá subindo, né? Ele não tá subindo simplesmente pra dar uma surra no Kaido e virar o novo imperador, mas sim pra poder libertar o país de Wano, que passa por uma crise de fome, de pobreza, de maus tratos e tudo mais. Sim, perfeito. Então toda essa temática, né, tá ali por trás, na verdade tá ali em um ano inteiro, né? Então eu acho que é por isso que esse clímax, né, porque dá pra dizer que o Onigashima é um grande clímax,
Porque isso vem sendo construído lá de Punk Hazard, quando o Luffy encontra o Kinemon pela primeira vez, e eles vão passando por várias coisas juntos, né? Então, pô, temos Punk Hazard, temos Dressrosa, temos Zou, temos Whole Cake. Depois de Whole Cake a gente começa finalmente o ano, e o ano em si é muito grande. Então, cara, é simplesmente Onigashima é o clímax, é o que todo mundo tava esperando, e não só a gente como espectador, é o que todos aqueles personagens, principalmente os samurais de Wano, aquele núcleo principal, o Momonosuke, Kinemon e a galera ali, bicho, eles estão há 20 anos esperando por esse... 20 fucking anos. Na verdade, pra eles foi rápido, pra eles foi um estalo de dedo, né? Porque mas pro povo de Wano não, pro povo de Wano foram 20 anos esperando o Salvador, sabe? Porque é meio que foi uma profecia, né? Tipo, o grande herói de Wano vai vir daqui a 20 anos, sabe? Nossa, mas é porque a Toki, né? mãe do Momonosuke mandou ele 20 anos pro futuro pra ele achar um cara que fosse salvar o país, cara. Então eu acho isso muito, exato, cara. muito forte, velho. Nossa, eu me arrepiei todo aqui, cara, porque a Toei, antes eu falei dos quadros que eles conseguem aproveitar, né? E o Oda faz questão de desenhar o povo, ele faz questão de desenhar os samurais bradando, gritando, vamos pra cima. Só que a Toei, cara, botou um peso a mais por conta da animação, por causa do, sei lá, de todos os efeitos que eles usaram. Concordo. E, bicho, foi de arrepiar demais a hora que eles estavam entrando em Onigashima. O episódio, né, onde os 10 Mugiwaras ali, eles batem o copo e tal, né, e aí os samurai entram tudo voando, assim, eles querem, cara, vamos pra cima. Bicho, essa parte, assim, e fora a luta em si, né, cara, tudo que tá acontecendo pra chegar, enfim, no Luffy versus Kaido, porque teve alguns Luffys versus Kaido, na verdade. Sim, né? sim. Uma tentativa fracassada, na verdade, né? Eu acho que isso é muito importante antes de a gente entrar no perfil do Kaido pra gente comentar um pouco, que é muito importante a gente entender que o nível de poder do Luffy tava muito abaixo do Kaido. Concordo. Porque, querendo ou não, se fez o título de criatura mais forte, né? A criatura mais forte que ele tinha se passado, né? Porque foi falado que o Shanks conseguiu impedir o Kaido de participar da guerra de Marineford, né? Provavelmente isso vai ser, talvez, time skipado lá na frente pra explicar como isso, né? Porque o Kaido é absurdamente forte, a não ser que o Shanks seja mais forte que o Kaido, mas o Kaido era a criatura mais forte. Teoricamente eu acho que sim. Talvez o Shanks deu uma seguradinha de leve e uma palestrinha no jutsu ali pra fazer o cara voltar, alguma coisa do tipo, ou talvez a tripulação do Shanks em si é muito mais forte que a tripulação do Kaido, daí ele ganhou por causa disso. Provavelmente isso vai ser explicado, porque isso é uma das coisas que na minha cabeça não faz tanto sentido, porque como ele é a criatura mais forte, e faz total sentido essa força que ele tinha no primeiro encontro dele do Luffy, porque o Luffy acertou uma encheia na cabeça e o cara, tipo, levantou de boa, sabe? Eu acho que isso aí demonstrou ele ser essa criatura, e eu gostei muito a jornada que foi até o Luffy conseguir derrotar ele, porque ele passou por poucas e boas, e ele demorou muito a aprender as novas técnicas que o próprio Roger e o Barba Branca usavam e tudo mais, e eu achei isso bem interessante. Sim, perfeito, cara. Cara, e Dude, aproveitando que tu trouxe essa pauta do Kaido, assim, eu fiquei muito impressionado que eu vi um tweet, velho, hoje, e me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu já tinha essa percepção, assim, eu já tinha essa noção, mas eu não tinha me ligado do quão relevante era ela. Mas o Kaido, ele começa a lutar, trocar porrada, sem parar desde o episódio 995. 995. Ele ficou 81 episódios lutando, porque ele luta contra os 9 bainhas vermelhas. Depois, ele luta contra os supernovas, que vem o Luffy, o Zoro, o Law, o Kid. Depois, vem o Yamato. E depois, ele luta com o Luffy 2 vezes, porque ele derrota o Luffy uma vez e depois ele luta de novo contra o Luffy. E quem é que tava segurando o Kaido enquanto o Luffy caía na segunda vez? Foi o Zoro? O Yamato? Não, foi o Yamato. Foi o Yamato. Tá, no caso... Foi o Yamato. Nossa, mano, pelo amor de Deus, quantas vezes o Luffy perdeu? O Luffy perdeu umas 3 vezes. Cara, mas essa é a parte bizarra, e eu acho que é aí que o Oda, ele mostrou um pouco da genialidade dele. Eu não sou um grande analisador de One Piece aqui, tem canais que fazem isso com excelência no YouTube aí, tá? Então pode ser que eu fale besteira, tá? Mas assim, na minha visão como um cara que consome One Piece no nível ok,
seria impossível o Luffy ganhar do Kaido. Não teria como o Luffy ganhar do Kaido. É claro que já existe o que muita gente fala que é um Deus Ex Machina, né? O Gear 5. A gente vai chegar lá. Mas o Kaido, ele é um mito que ele é construído, bicho, desde o episódio, sei lá, capítulo 800. Lembra que ele é introduzido, o Dude, caindo do céu? Tipo, ele cai do céu e tentando se matar. Isso faz muito tempo, velho. Isso faz muito tempo. E desde lá, velho, ele já era construído como o mais forte. E eu não duvido, bicho, que ele de fato seja o mais forte. E o Luffy só conseguiu ganhar dele por conta disso. Porque que teve alguém pra amassar a carne do Kaido um pouquinho antes. E além disso, eu até esqueci, Dude, mas tava no tweet. Ele fez tudo isso enquanto ele tava carregando uma ilha com o poder das nuvens. Cara, é totalmente bizarro, sabe? Então, meio que o Oda, ele conseguiu me convencer que o Luffy conseguiria vencer o Kaido por conta de todo esse contexto que meio que deixou o Kaido fadigado, né, cara? Porque, porra, o cara tava... tá ligado? Ele fez tudo, bicho. Ele lutou com todo mundo, tá carregando uma ilha nas costas, sabe? E eu gosto que também, só pra gente aprofundar mais esse perfil do Kaido, eu acho que nesse último... Não sei se tu assistiu o episódio que saiu agora domingo. Assisti. E ele se aprofundou mais no passado do Kaido. E eu acho que ficou bem evidente que ele é um cara que tá nativo há muito tempo, né? Eu acho que diferente do Luffy, ele, na idade que o Luffy tá e na idade que ele tava, ele já tava há mais tempo no mar. Pô, ele tá desde os 10 anos, sabe? Tipo, trocando porrada, tipo, enfrentando marinheiros, né? Ele até foi usado como mercadoria de troca entre os... acho que foi entre os Gorosei e a marinha, né? Não foi entre os Gorosei. Foi entre foi uns nobres aí. Uns nobres aí pra participar do... Pra participar do governo mundial e tal. E aí até que cria um pouco desse ranço dele com essas pessoas e tudo mais. E querendo ou não, eu acho que faz jus ao que ele é, sabe? Eu acho que toda essa história dele faz jus ao que ele é. Participou dos Rocks, né? Que é uma parada que foi introduzida agora no anime mais visualmente, né? Deu até pra escutar o Shebek no último episódio, a voz do Shebek. Depois uma sombrinha ali que dizem ser Shebek, né? Não sei, aí é muita teoria pro YouTube. Apareceu a Big Mom e eu acho que, tipo, ficou bem... Na minha cabeça ficou bem bradado que ele é a criatura mais forte. A criatura mais forte e num V1 ele ia ganhar de qualquer um. Sem sombra de dúvida. Eu também acho. Eu também acho, cara. Não tenho nada muito forte pra sustentar a minha teoria, mas eu acho que é isso. Eu acho que ele, com certeza, se fosse assim, ó... Os dois estão cruzando na rua e agora Luffy versus Kaido, tá ligado? Tipo, eu não acho que o Luffy teria chance, sabe? O Kaido ganha com a mão nas costas. Se for, tipo, 100% de tudo desde o começo, eu acho que ele ganha. Eu acho que, assim, ó, tem o fator do Gear 5, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que mesmo com o Gear 5, se o Kaido não tivesse fadigado, eu acho que ele ainda peitava. Cara, sim, eu acho que sim. Porque, pô, ele tá velho e tinha todo esse contexto, velho. Então, sabe, bicho, o cara era brabo, velho. Assim, nossa, brabo inclusive, demais, pra falar do personagem, assim, em si, né? Porque eu gosto... Como é que eu posso dizer? Eu gosto da maneira que é usado, não que eu gosto dele, né? Porque ele é um puta filho da puta. Mas eu admiro como o Oda conseguiu fazer eu gostar desse personagem como um vilão, mesmo sendo tão raso. Porque, vamos lá, o Kaido é bastante raso. Sim, ele não é tão profundo nas relações dele, né? Ele é tipo um cara mais Não bruto. é, cara. Cara, ele é um tirano total, tipo, ele é um ditador, basicamente, Não, é tirano, na verdade. E ele quer fazer tudo com base na guerra, os fortes têm que viver, porque, enfim, ele acredita que só sendo forte você sobrevive nesse mundo, que é um mundo injusto, não sei o que e tal. Cara, mas é um negócio muito distorcido, e a forma que tanto o mangá quanto o anime contam essa história, a gente não consegue entender... Desculpa, a gente não consegue compreender o lado dele. Não dá, ele é só um tirano, saca? Sim, então... ele acha que a força é o único meio de resolver as coisas, e ele é o famoso lei do Freeza, né? A lei do mais forte. O mais forte oprime o mais fraco, e sendo assim, ele quer fazer as leis do mundo. Cara, e foi muito bom trazer o Freeza, porque a gente conversou sobre isso, não tem muito tempo, na real tem bastante tempo, né? Faz bastante tempo que a gente falou sobre o Freeza. Mas, vamos lá. O fato, pra ti, Dude, porque isso foi algumas discussões na internet, eu quero ouvir a tua opinião. O fato do Kaido ser o mal, o cara é malvado, ponto. Tu acha que isso prejudicou
de alguma forma essa luta, esse contexto? Tu acha que isso prejudicou o que o Oda queria passar com essa luta? Porque afinal tinha um embate ideológico ali também, né? Então, o que tu poderia dizer assim? Eu acredito que não. Eu acho que eu ponho até como eu acho que o Kaido foi o personagem perfeito pra mostrar pra ser o contraponto do ideal do Luffy, né? Que é a questão da liberdade, né? Porque o Kaido, querendo ou não, ele aprisionou as pessoas de Onigashima, as pessoas de Wano, pra fazer coisas por ele, e no contrapartida a gente tem um Luffy que ele quer a liberdade das pessoas. Ele acredita que as pessoas têm que ser livres. E eu acho que é muito legal isso, porque, querendo ou não, o poder do Luffy é a liberdade. E é a liberdade que o Luffy quer passar pros outros, entendeu? Então é meio que uma coisa que encaixa em cima da outra, né? Então o que ganha do Kaido, que ele tem essa pegada de aprisionar as pessoas, bloquear o país, de tipo julgar as pessoas de acordo com a força dele. Basicamente, a liberdade do Luffy, que é o poder novo dele, é a liberdade que ele vai trazer pro povo e a liberdade que ganha do Kaido, sabe? Então eu acho que é uma coisa que se complementa a outra, mano. Eu acho muito legal como o Oda conseguiu encaixar isso, velho. Exato, eu concordo contigo, tá? Eu vi essa discussão na internet, mas eu não concordo com o ponto de vista de quem diz que o Kaido que foi ruim porque o Kaido não foi um personagem tão profundo quanto Meruem. Saía esses nomes, né, na discussão. Meruem é muito mais bem trabalhado do que o Kaido. Enfim, até outros vilões de One Piece, como o próprio Doflamingo, é muito melhor que o Kaido. Assim, cara, talvez como personagem sim, mas sem dúvidas, como contraponto, que foi o que o Dude falou agora, pra mim ele encaixou muito bem. Eu acho que o teor ficou muito bom. Porque não era pra ter dualidade ali, bicho. Não era pra tu... Aliás, era pra ser uma dualidade ali. Não era pra ser... mas o Kaido pode ter razão. Não, bicho, não tem como você aprovar as ações do Kaido, sabe? Não tem. E tá tudo certo, existem pessoas assim. Esse é o fato, né? Então nem sempre o Oda, ele tem que construir um vilão e a história do vilão vai ser uma história de redenção. Não precisa. Ele criou um cara malvadão e ele botou o mocinho, que é o Luffy, pra entrar nesse combate, sabe? Tem vilões que dão uma virada de casaca, mas eles estão em contextos totalmente diferentes, né? Por exemplo, o Buggy. O Buggy não tá no contexto que ele, sei lá, escravizou um país inteiro, por exemplo, né? Ele atacou uma vila e tudo mais e tal, foi preso depois. Daí ele não é bem aliado do Luffy, mas ele deu uma ajudada por tabela e assim seja, que assim foi. Mas eu acho que assim, o Kaido foi totalmente pro lado mais malévolo da parada. Ele realmente foi o mal absoluto, sabe? Ele não tem um ponto positivo, um ponto que ele tá certo. Eu acho que ele é um vilão mesmo. Sim, e o que me chama a atenção é que ainda é carismático o personagem, né? Então isso que me deixa boquiaberto, assim. Tipo, você ainda olha pra ele e você acha um personagem carismático, sabe? Então, eu acho que ele é um personagem bom, ele cumpre muito bem com a função dele. Isso nos leva ao Luffy nesse momento, né? Porque o Luffy nesse momento ele sempre foi, na verdade, esse contraponto, né? Essa ideia de liberdade. Inclusive um acerto bem legal do live action da Netflix começar a trazer esse tema de liberdade da boca do Luffy já no começo da série. Eu acho isso bem legal. Mas coisa que o Oda fazia bem indiretamente, né? Era muito shonenzão, ele tava sempre fazendo isso, mas nunca bradando isso. Meu Deus, bradando ou bravando isso? Sei lá. Eu não entendi o que ele falou. Nunca falando, verbalizando. Então, o Luffy verbalizar isso nesse arco é muito interessante. É muito profundo. Então é como se realmente o Kaido fosse a máxima oposição ao Luffy, sabe? Tipo, cara, eu quero... tanto que nesse último episódio o Luffy falando, né? Eu quero um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. Então isso é muito forte, cara. Muito isso forte. É muito forte, porque dado o devido contexto, ele tá querendo libertar o povo usando um poder que é a total liberdade, sabe? Então... Exato. É tipo... É o significado em cima do significado, sabe? Eu acho que é muito incrível isso. O Oda aqui, cara, o Oda às vezes eu acho que é uma máquina, mano. Nada me tira isso da cabeça, velho. Porque não é possível. O cara faz umas conexão, tipo, genial, sabe? Cara, mas é isso, cara. Eu acho isso muito interessante, sabe? Tipo, é um peso muito legal pro Kaido. O Luffy dispensa, né? Tipo, vamos falar sobre Luffy, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. O que eu posso dizer é só reforçar que eu não acho que ele estava no nível do Kaido. Ele ganhou por conta de um
uma grande mescla de contextos ali e coincidências, vamos falar assim, né? Chamem de destino se quiserem, pra que desse tudo certo, sabe? Então, coisa que ainda vai ser explicada, eu espero, não sei, é o lance desse despertar do Gear 5, né? Por que isso só veio acontecer quando o Luffy basicamente morreu, né? Porque basicamente ele morreu ali pro Kaido, né? É o que as bocas dizem por aí. E eu acredito nisso. Então, não sei se vão chegar nesse nível de explicação, mas quando a gente descobre, né, sobre a fruta do Luffy, a verdadeira, assim... Pra ti, Dude, vamos lá, porque isso tá no meio da luta. Pra ti, isso soou muito Deus Ex Machina, porque isso foi, cara, foi uma discussão, olha, polêmicazaça na época que aconteceu. Cara... Eu tenho amigos que droparam One Piece quando isso aconteceu, bicho. E eu queria te ouvir um pouquinho. Cara, eu realmente, eu não achei Deus Ex Machina, por causa que eu sei que o Oda sabe amarrar muito bem as coisas, sabe? Eu acho que é porque depois que tu vê o poder dele e tu junta com os ideais dele e do o que ele luta, ou do porquê que ele luta, faz total sentido aquele poder. Porque, querendo ou não, ele praticamente ganha os poderes todo mundo falava do Toon Force, né? Mas é os poderes lá do Deus Nika, que ele é muito risadinha e ele tem a liberdade nas coisas, né? Ele basicamente consegue manipular as coisas com uma facilidade imensa, né? Ele tem a liberdade, tipo, liberdade total sobre as coisas, né? E eu acho que o poder da liberdade dada pro Luffy faz total sentido do porquê ele luta, né? Ele luta pela liberdade com o poder da liberdade. O que eu acho muito legal. A gente fez um cast agora recentemente de Yu-Gi-Oh! Eu tinha até comentado a respeito sobre como tem muitos personagens que tem uma característica na sua personalidade, né? Do jeito que ele fala, do jeito que ele age na história, e ao mesmo tempo que ele tem um deck que também espelha essa característica, né? Por exemplo, o Kaiba, ele tem essa parada mais rancorosa, mais grosseira, que nem um dragão, né? A gente tem o Joel, que é muito guerreiro, querendo conseguir dinheiro pra lutar pra curar a irmã dele. Ele tem, tipo, muitos guerreiros no deck dele, enfim. Eu gosto muito quando o autor, ele traz essa ideologia do personagem junto com o poder dele, sabe? Com o poder, então, sabe? Nossa, muito legal. No shonen, né? Eu acho isso muito perfeito, cara. Eu acho que casa muito bem e só traz mais significado pra parada, né? Eu entendo o pessoal que queria um Luffy super cool, super Ed, super, meu Deus, ele está todo preto, cheio de haki, e meu Deus, ele vai falar frases de impacto bem curtas e bem baixinhas, e a gente vai ficar, mano, eu acho que o Oda foi no total oposto dessa visão que as pessoas têm, e ele acertou em cheio por estar tentando inovar no ápice de poder num mangá shounen, sabe? Cara, perfeito. O que tu acabou de falar é o que eu penso hoje. No dia que eu li, eu não fiquei tão agradado assim, sendo bem sincero. Eu não sei o que eu esperava, tá? Eu não sei se eu esperava o cara Ed, né, o Luffy fodão, sabe? Eu fico lembrando daquela cena, Dude, quando o Luffy volta pro arquipélago de Sabaody lá, e aparece aquele pacifista de novo, e ele solta 3 lasers, e o Luffy só desvia a cabecinha, né? E aí ele fala assim, muito lento. E eu fiquei tipo, caralho, foi muito foda. Então, eu não sei se eu tava esperando um Luffy assim, com o Gear 5. Só que, quando eu li, eu não decidi, assim, eu não consegui decidir, cara, eu gostei ou não. Mas com o passar do tempo, consumindo conteúdo, conversando com as pessoas, e cara, sendo bem sincero, reassistindo algumas coisas e vendo que tava óbvio, bicho. Sim. Tava óbvio que o Oda ia pra um lado assim. Tava óbvio que o Luffy, faz muito tempo que o Oda já tava planejando transformar ele realmente nesse ser fora da curva, saca? Se tu olhar o Gear 14, que ele chama, a quarta marcha, basicamente, ela já é biruta. Na época já deu muito o que falar, porque, mano, o bicho é perna fina com uma puta caixa torácica. É bizarro. E tipo assim, vamos supor, o soco que ele tava dando desde o começo do time skip, que ele dava um soco que pegava fogo. E ele é de borracha, bicho. O que tem a ver fogo, tá ligado? Então,
a gente ficava pensando, sabe? E tava ali. Então, ou o Oda sabia disso realmente faz muito tempo. Eu não acho que ele começou o mangá sabendo que ele queria fazer isso, tá? Eu acho que ele realmente começou com cara de borracha normal, tá? Eu não acho que ele veio com essa ideia desde o começo, não. Eu acho que ele veio com essa ideia de borracha pela questão da liberdade, de lutar com liberdade, né? Porque a borracha meio que traz isso. Mas talvez depois ele meteu essa aí do Deus Nika pra fazer, ó, aí eu vou estar botando umas 2, 3 calças na frente do boi, tá? Porque pra fazer, no caso, o anti com o Barba Negra, né? Porque o Barba Negra é totalmente escuridão e ele... com a Quinta Marcha, Deus do Sol, né? Ele é o Deus do Sol, todo branco. Então, pra fazer essa dualidade de trevas e luz, ó, aquela coisa clássica. Sim. Né? Não, faz sentido. E, claro, eu vou ser sincero, o One Piece, ele ainda é muito grande pra mim, eu gosto demais, tá? Mas ele realmente tá indo pra um lado bem grandioso, bem épico, assim, né? Tá. Então, eu tenho um pouco de medo de como isso vai escalar, porque... Vamos conversar da luta? Vamos. Mas eu tenho minhas teorias que o Oda ainda vai entregar muito mais e a gente nem imagina. Porque ele já entregou tanto e a gente nunca esperava isso. Não, eu acho que ele vai entregar confio. muito mais o que a gente não espera, velho. Eu confio, mas eu tenho medo. Eu Tá, confio, mas vamos eu tenho lá. medo de onde pode chegar. A luta, Dude. Como você se sentiu lendo o mangá e depois tendo a oportunidade de ver o anime, cara? Como é que foi o teu sentimento, assim? Cara, eu devo te dizer que foi, acho que, uma das maiores, não vou dizer emoções, mas maiores, tipo, cara, o que eu estou vivendo. Porque, querendo ou não, a gente tem o ápice, que é o encontro da antiga geração com a nova geração, né? Que no começo da luta não é Luffy contra Kaido, é Luffy, Kid e LOL contra Big Mom e Kaido, né? A gente tem aquele encontro, a gente tem o Luffy caminhando entre o Kaido e a Big Mom e tendo aquela cena lá dele vendo os 7 bainhas no chão, sabe? E daí dando o socão no Kaido e tudo mais, e mostrando que ele tinha aprendido já o Ryu, né? Que é aquela técnica das Sakuras que ele aprendeu com o velhinho lá. Porque, tipo, ele teve todo aquele arco de preparação pra poder botar ele perto do Kaido, sabe? Mas não totalmente do forte. Kaido, exato. Né? A gente Exato. entende... Até porque o Luffy leva um pau do Kaido no começo, lembra, né? Leva Ele chega bastante. em um ano, ele vai tentar bater no Kaido e o Kaido desossa ele, tá ligado? Sim. E depois que ele aprende o Ryo, e quando ele vai pro topo de Onigashima, ele se vê ferindo um pouco o Kaido, mas ainda assim ele tava, vamos dizer, muito longe da linha de chegada, né? Porque querendo ou não, mesmo lutando em 3, e tinha até o Zoro, né? Tinha até o Zoro e tinha mais um parceiro do Kid lá, e o LOL tava sozinho, se não me engano. Killer. Né? E mesmo assim, cara, foi demonstrada uma dificuldade tremenda, e eu gosto muito desse conceito de trazer vários personagens pra enfrentar o Kaido no começo, porque isso mostra a grandeza que é o vilão, ao mesmo tempo que aos poucos a gente vai tirando a energia do Kaido por meio dessas mini batalhas entre o Kid, entre o LOL, entre os bainhas, pra justificar o Luffy começar a ganhar no final, e daí no final dá aquela reviravolta e ele ganha com o Gear 5, porque praticamente o Kaido tá absurdamente cansado. Ele também, mas o Kaido tá mais, porque o Kaido fez 200 mil batalhas e querendo ou não tava segurando a ele ainda. Então eu acho que foi, tipo assim, uma justificativa perfeita que o Oda armou pra o resultado da batalha. O começo da luta, ele é muito emblemático, porque a gente realmente não sabe pra onde vai ir, sabe? Quando a gente tava assistindo isso, e até lendo o mangá, eu ficava me pensando, cara, como que eles vão animar essa porra, velho? Porque o Kaido literalmente vira um dragão, né? Ele vira um dragão, e aí, cara, como que o Luffy vai lutar contra um dragão? Vai se imaginar, né? Assim, cara, vai ficar uma bosta, né? Porque o cara já vem... Eu não tava vendo o ano ainda, né? Não sabia o quão legal estava a animação, então eu tava com a animação de Dressrosa na cabeça, né? E aí eu pensando, bicho... Cara, isso aqui em um ano vai ficar cagado demais, velho. Não vou nem assistir, né? Porque é muito grandioso, é muito... Sabe, o patamar vai pra outro nível, assim. No mangá, já vai meio que para outro nível, assim. Inclusive, esse é um ponto que eu queria levantar aqui sobre o One Piece, e por isso que eu fico com um pouco de receio. Porque... Tudo bem que eu acho que o Oda agora, ele finalmente tá mostrando o teto de poder do mundo dele, né? Então a gente vê alguns personagens aí soltando...
soltando seus poderes aí nos capítulos mais recentes do mangá, não tô nem falando de Wano, tô falando um pouco depois. Então a gente fica, caralho, o negócio tá em outro nível, assim. Só que esses personagens sempre foram de outro nível, né? Então, se o Oda não ficar escalando a la Naruto, né, onde a gente vai escalando e de repente os personagens principais são deuses, e sei lá, quem vai ser o Sop? Quem vai ser Nami? Sabe? Tipo, os personagens vão ser inúteis, sabe? Isso é um perigo total, tá? Eu acho que talvez, eu penso que assim, eu não tô muito pra frente no mangá, mas eu penso que assim, o Kaido devia ser o teto. O Kaido devia ser, na verdade, a tampa da panela. Mas eu acho que é, tá? Eu acho que é. Eu acho que do mundo atual de One Piece, pode ser que na época antiga, né, quando o Kaido tava no seu auge, Gold Roger tava por aí, o Garp, né, o vô do Luffy tava no seu auge também, eu acho que essa galera era mais forte do que eles são hoje, mas a galera de hoje, Luffy e tal, acho que não bate nesses caras, velho. Eu acho, em suas melhores formas, assim, né, não tem prova nenhuma aqui. Mas por que, Dude? Pra mim, cara, essa luta ela teve muitos momentos emblemáticos, muitos momentos chave, assim, porque o Luffy perde algumas vezes. O Kaido, ele é um show de repetição, né? Porque ele tem a clava dele e ele dá-lhe com aquela porra lá no Luffy pra caralho. E quando ele não tá fazendo isso, ele tá soltando aquele Borobreath dele, né? O bafo de fogo lá e quebrando tudo. Esse nível de poder, Dude, ele já me assusta. Tá? Eu vou ser sincero. Eu estava vendo Dragon Ball Z. Nessa luta de Luffy versus Kaido. É uma parada meio descomunal mesmo. Eu acredito que talvez... Impressiona. Mas é Dragon Ball Z. Mas é bem Dragon Ball Z. Mas eu acho que assim, querendo ou não, dadas as devidas proporções, eu acho que o Oda conseguiu fazer um misto bem legal. Porque, querendo ou não, o Kaido não ficou totalmente vendido à forma dragão, né? Ele fez diversos escalonamentos, né? Assim como no Dragon Ball teve a transformação do Freeza... Querendo ou não, nessa luta entre Luffy e Kaido, teve a transformação do Kaido, né? Porque ele lutou como forma humana, ele lutou naquele meia bomba, que é um pouco dragão, um pouco humano, né? No formato meia bomba. E também lutou no final praticamente inteiro como dragão, né? Ele foi escalando, né? Basicamente, quando o Luffy dava uma escalada, ele dava um upperzinho, né? Volta e meia ele voltava a ser tipo humano. Quando ele batia no Luffy, o Luffy despencava de Onigashima. E depois quando o Luffy voltava, ele dava umas transformadas de novo, né? Mas eu acho que tava bem a lá Dragon Ball Z mesmo. Sim. Eu fiquei preocupado com a escala da parada, mas tipo assim, 80% da luta eu tava, cara, meu Deus do céu, tô maravilhado, saca? Tipo, o negócio tava muito fluido. Tinha muito de um orgulho ali, não sei porquê, mas tinha um orgulho de ver o One Piece recebendo a adaptação que merece, sabe? Sim, concordo. A qualidade, assim. Então, cara, tinha um sentimento de tipo, cara, conseguimos, sabe? Tipo, como se eu, sabe? Não sei explicar. Mas eu sentia isso enquanto eu assistia. E eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz pelo que representou, eu fiquei muito feliz pela repercussão que teve. Então, assistindo essa luta, não foi só a luta em si. O contexto no mundo real aqui também tava me afetando, saca? Tipo, o hype da galera, todo mundo falando sobre isso. Praticamente One Piece era falado quase toda semana por causa dessa luta, né? Porque essa luta durou bastante episódio, né? Ainda é falado. Só que assim, eu tenho que dar alguns contextos aqui que eu acho que... Eu entendo que a diferença de poder do Kaido pro Luffy era gigante, mas eu sinto que o Luffy tinha momentos que eu achava que ele praticamente perdeu, porque teve uma vez que ele despencou de Onigashima até o mar. E eu acho que ali foi, uma derrota muito derrota, sabe? Foi tipo 1-0. Sim, né? Total. Eu acho que assim, eu entendo que o Oda queria botar que o Kaido tava muito à frente do Luffy e que no estado atual ele não poderia ganhar do Luffy. Só que eu acho que ele poderia talvez não ter exagerado tanto, né? Porque às vezes tu vê que tipo... Não justifica, talvez. Eu entendo que tem um porquê o Luffy cair de Onigashima, que é no caso, o Momonosuke subir de dragão um adulto, né, e ter todo aquele embate dele contra o Kaido e tudo mais, e ele segurar o Onigashima, eu entendo que tem esse contexto, mas eu acho que o fato de derrubar ele do topo e botar ele de novo no topo, é uma parada muito, tipo, poderia ter feito ele desmaiar lá em cima, daí chega o Momonosuke como dragão e segura até o Luffy acordar e recuperar um pouco da energia, sabe? Eu sinto que foi uma descida muito grande, assim, né? Foi uma humilhação muito grande, na verdade. Refletindo sobre a luta, né? Depois eu reassisti ela algumas vezes, eu li no mangá mais de uma vez. E eu percebo que o Oda, ele acertou muito, né? Em mostrar pra gente
como é que eu posso colocar isso em palavras, cara? As ideologias dele e o que isso simbolizava. Como, por exemplo, o que o Dude falou. Porra, o cara tava segurando a ilha, aí ele cai, o Momonosuke vai lá pra salvar o Luffy e ao mesmo tempo vai ter que segurar a ilha. Então tem muita coisa, sim, ideológica, sei lá, simbólica, ideológica nisso, sabe? Então tem a questão que eu acho que eu vi um streamer na gringa falando a respeito sobre isso, que é muito bonito tu ver que quando o Momonosuke ele sobe e ele vai tentar segurar o Nigashima e ele não consegue segurar o Nigashima, mas tem um contexto por trás de que como essa tarefa que ele tá indo fazer de ser o grande líder de Wano é uma tarefa difícil pra caramba, é uma tarefa pesada, e ele, por ser uma criança, segurar todo esse mundo sozinho é muito difícil, né? É muito difícil. Ele tem que ter muita garra, muita força de vontade, tem um simbolismo por trás disso. Eu entendo o que o Oda quis passar, mas eu acho que eu ainda fica com gostinho amargo a humilhação do Luffy descendo churrascado lá de cima até o mar, tá ligado? Churrascado. Cara, assim, bom, essa luta aí, por que eu entro, que eu falei que 80% do tempo eu tava, uau, caralho. Porque assim, eu acho que o Oda, aí ele exagerou um pouco, como o Dude falou. Realmente, o Luffy, ele morre, basicamente, ele morre, e ele quase morre muitas vezes nessa luta contra o Kaido. Basicamente, sempre que o Kaido soltava aquele Bottle Breath na cara do Luffy, o Luffy torrava, velho. Então, só que ele voltava depois. Então, eu senti um pouco de um exagero nesse quesito. Achei meio, sei lá, como o Luffy estava com tanta energia, sabe? Tipo, como que ele resistiu tanto, sabe? Me lembrou um pouco de uma luta Tava apanhando mais que o Goku, velho. Acho melhor você se acalmar. Cara, na minha memória é uma luta muito legal, mas quando eu reassisti com a minha esposa, né, o Enies Lobby, Luffy versus Rob Lucci, não tinha como o Luffy ganhar do Rob Lucci, tipo, não tinha como. Como que o Luffy ganha? Ele simplesmente levanta todas as vezes que o Rob Lucci derruba ele. Por que motivo? Cara, protagonismo, foda-se. Mas tem muito da característica do Luffy levantar várias vezes, né? Não, tem, eu sei. Mas eu acho que o impacto, Dude, só pra eu concluir aqui, eu acho que o impacto que o Oda traz, ele é bastante grande, e no mangá eu comprei. E aí eu vou te trazer a minha opinião com relação ao que a Toei, que eu falei lá no começo do cast, que eu falei que ia te surpreender, com o que a Toei fez com essa luta. Eu não gostei. Tu não gostou? Tá. Eu não gostei. Tá eu gostei esquece. Cara, eu gostei da animação, achei que valorizou os animadores, deu muita... A metalinguagem de a animação, os animadores estarem livres pra fazerem o que quiserem. E o tema de liberdade, tudo isso, cara, é animal. Mas, cara, eu acho que a Toei deu um peso muito Dragon Ball pro meu One Piece, eu não gostei, tá? Então eu acho que a escala, ela ficou, cara, até diferente da escala que o Oda deu no mangá. Eu acho que eles extrapolaram demais mesmo, além da conta, assim, as explosões, cara, tudo ficou muito, muito hiperbólico. Então eu não curti tanto esse lance do impacto das coisas, e ao mesmo tempo eu acho que a liberdade dada pros animadores foi um pouco além do que precisava. Tem cenas do anime, cara, que não dá pra entender nada que tá acontecendo. Me desculpa, velho. Não dá pra entender porra nenhuma que tá acontecendo. Tem uma cena que o Luffy sai correndo, ele levanta um pedaço de terra pra voltar o ataque do Kaido de volta pra ele. Cara, o jeito que os caras escolheram animar essa cena, velho, sério, eu não gostei, real, assim, tipo, eu tive que ver, reassistir, tipo, cara... É por causa que no mangá fica muito mais claro, eu te entendo um pouco isso, velho. Aí que tá o ponto, mas a gente tá botando a carroça antes dos bois, né? A gente tá falando já do Gear 5, mas vamos chegar lá, Ué? vamos chegar lá. A gente não tava falando do Gear 5 até agora. Não, é porque a gente tem que chegar no ápice, que foi o ponto da batalha, onde o Kaido dá uma marretada em cima do Luffy, enquanto um agente da CP bloqueia o Luffy e faz ele tomar o golpe em cheio, né? Porque eu acho que esse aí talvez seja o trauma do Kaido, né? Porque mais uma vez ele encontrou uma pessoa que consegue bater quase de igual para igual com ele, e de novo alguém atrapalha essa batalha, né? Basicamente é o trauma dele, né? Porque querendo ou não, acho que ele é um Goku da vida, ele é tarado por pessoas
que podem se igualar com ele de poder, né? E poder gerar essa diversão que é essa batalha. E eu acho que nesse ponto é o gatilho do Gear 5, que é a morte do Luffy. Eu acho que talvez foi um bom gatilho, sabe? Eu acho que eu não consigo pensar num gatilho mais dramático, né? Porque ele precisou morrer pra ativar a quinta marcha dele. Eu acho que, dada as proporções, eu acho que não teria como ele descobrir o Gear 5 de uma maneira do tipo, nossa, o chão está ficando mais elástico, nossa, estou me sentindo diferente, sabe? Eu acho que foi a cartada mestre ali. E eu acredito que também teve a questão do Zunisha, que foi o anunciador do Joy Boy e piriri pororó. E eu lembro que na época que saiu até no mangá, o pessoal tava se perguntando, tá, esse é o Luffy ou é o Joy Boy? E parece até que o Oda tava escutando, e no capítulo seguinte ele falou, eu sou o Monk de Luffy, sabe? Até o Kaido tava perguntando, quem é você e tal. E eu acho Exatamente. Eu acho que foi um trigger muito bacana. E eu acho que agora a gente pode voltar a comentar sobre a quinta marcha e sobre essa estética um pouco, não vou dizer exacerbada do anime, mas eu acredito que um pouco caótica, talvez dos primeiros episódios, porque nesse último ele tava bem nítido pra mim. Melhorou bastante, mas eu acho que assim, a questão da liberdade na animação, pra trazer toda essa temática do Luffy de ser livre quando ele tá lutando desse jeito, eu acho que ela tomou um too much nos primeiros episódios, cara, mas assim, eu gostei bastante, porque querendo ou não, é uma coisa muito diferente do que eu tinha visto. E tu é fã de Jojo, né, cara? Óbvio que tu vai gostar. Mas assim, querendo ou não, eu parei pra olhar também os mínimos detalhes, sabe? Se tu for olhar, eu tava vendo uma thread no Twitter que era frame by frame do episódio que ele se transforma. E, tipo, tá muito detalhado, sabe? Se tu olhar frame by frame. Eu sei que, tipo, pro espectador médio que assiste por assistir, ele não vai parar pra olhar frame by frame. Mas eu consigo entender o cuidado, eu consigo entender a ideia, que é essa questão de ser livre pra tu fazer a adaptação da maneira que tu imaginar. E o detalhe do frame by frame que foi colocado, sabe? Porque, querendo ou não, eles tiveram toda a liberdade da batalha, só que ao mesmo momento tu vê que tem pouquíssimos detalhes ali que quer se tu parar pra ver. Entendeu? Mas eu também concordo que naquela primeira aparição ficou meio caótico, né? Mas pra mim, uma das melhores cenas dessa luta foi, sem sombra de dúvida, quando ele falha no Gear 5, né? Quando ele desativa e ativa de novo. E daí ele tem aquela cena lá que a animação tá num estilo totalmente diferente. É legal mesmo. Totalmente diferente, tipo, tudo em volta dele tá numa maneira mais livre, né? Livre, no caso de ser o que é, né? De ser animado da maneira que é. E ele fala meu coração bata mais forte, não sei o que. E daí o peito dele enche, ele bate a palma. E é como se naquele momento aquela liberdade dele que tava dentro dele explodisse pra fora. E daí o chão começa a ficar ondulado, as coisas começam a ficar mais tum, sabe? Eu acho que foi tipo uma entrega tão pesada do poder dele que o mangá não trouxe aquilo pra mim, sabe? Eu acho que eu consegui entender o peso que é essa liberdade. Por causa que no mangá, tu vê ali, borrachinha aqui, borrachinha ali. O bicho fica com a cara amassada e ele fica com a cara amassada andando. Mas eu acho que a animação de One Piece, ela conseguiu... Eu consegui entender essa liberdade que o Oda deu pra ele. Ele não é que, tipo, as coisas ficam livres. A liberdade dentro dele explode de dentro dele e transforma as coisas livres, sabe? Eu acho isso muito foda. Cara, muito faz impactante. bastante sentido. Faz bastante sentido porque essa luta, ela certamente vai ser lembrada pela sua luta no anime, né? Tipo, não há dúvidas disso. É um trabalho muito diferente, especialmente o começo dela, que na época que saiu, né, essa primeira parte da luta, eu lembro que eu tuitei um negócio assim, tipo, muito fluido e impressionante, muito bonito, mas confuso e desnecessariamente exagerado. Eu lembro que eu comentei alguma coisa assim. E eu ainda mantenho isso pro começo da luta, mas eu concordo e eu consigo entender o que o Dude tá falando agora. Esse lance de extrapolar o máximo da liberdade, porque o máximo da liberdade é o extremo oposto do que o Kaido tava fazendo em Wano. Sim. Cara, que era tipo total prisão e sofrimento e, cara, ninguém pode fazer o que quer porque não tem nem água pra tomar.
Então tu não tem nenhum poder de liberdade sobre nada. Tu tá totalmente à mercê das condições que esse tirano tá te concedendo. Ele escravizou as famílias, né, cara? Ele tem até um episódio Tudo, lá cara, que aparece tudo. que o exército do Kaido ia nas vilas e tirava os pais e botava pra trabalhar na fabricação das armas e tudo mais. E, muito pesado, velho. Muito pesado isso. Exato. Eu acho que foram muitos anos de pesado, né? Muitos anos de, cara, o povo de Wano é muito fodido. O povo de Wano é muito preso. Aquela sensação de apertado, sabe? E aí, quando a gente vê o Gear 5 nessa liberdade toda, cara, eu acho que, no fim, não tem como... Se você analisar, cara, realmente parar e refletir, não tem como você achar ruim. Tipo, não tem como você achar mal feito. Tem como você achar, você não gostar. Ok, eu acho que tá tudo bem. Mas não tem como você não entender ou achar que narrativamente não faz sentido, simbolicamente não faz sentido, sabe? Não tem como, não. Acho que não há argumentação nesse lado da moeda, sabe? Então, sei lá, eu gosto demais, velho. Eu gosto demais. Eu acho que só fica agora o embate, né, entre Marineford e Wano, qual é que é o arco mais impactante na história de One Piece. Né? Olha. Por causa que, querendo ou não, a gente tem a morte do Kaido nesse aqui, confirmadíssimo 100%, né? A Choquei confirmou, o Kaido está morto. Basicamente ele caiu no mesmo Sério? buraco que a Big Mom, né? Olha Então, aí. eu acho que o Oda não. Será pelo que tá amor de morto? Deus, se o Oda trouxer de novo a Big Mom e o Ah, Kaido, cara. pelo amor de Deus, né? Aí Vai ele ser tá palha. dando... Não, ia ser Cara, palha. vai ser muito palha. E o Oda não é palha, mano. O Oda não é palha. Já foi algumas vezes, vai. Uma palha desse jeito, mano, pô, pelo amor de Deus, né, Ah, cara? não, Ele espero fez uma que luta não. de 80 episódios pra o Kaido voltar depois, rapaziada. Voltei pra dar porrada e agora quero uma revanche, sabe? Eu acho que o Oda não é de fazer isso. E eu também entendo que a gente pode fazer um paralelo com o arco de Marineford, que teve as suas grandes percas do lado do bem, né? Que foi o Barba Branca e o Ace. Eu acho que nesse arco teve as perdas do mal, né? Que foi a Big Mom e o Kaido, né? Eu acho Sim. que a gente tem um arco tão emblemático quanto o Marineford, né? Aí acho que só o fã vai poder dizer qual que foi o arco mais impactante, né? Acho que pode até ser a pergunta relâmpago, né? Ou quem sabe a gente pode responder aqui, você pode responder nos comentários. Mas eu acho que ele é o arco mais emblemático pra mim em One Piece, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele transformou eu não vou dizer que ele transformou One Piece acho que no anime mais comentado do ano, mas eu acho que a batalha transformou One Piece, acho que em outra coisa agora, sabe? Eu acho que o One Piece não dá pra olhar One Piece com os mesmos olhos que eu olho pros outros animes. Sim. O que eu tirei, cara, desse arco de Wano foi basicamente o quê? Lembra quando a gente tem o time skip lá atrás? Aham. Que o teor do anime muda bastante, né? Porque Sim. a gente tem Thriller Bark, e aí a gente chega lá em Arquipélago de Sabaody e o Kuma separa a tripulação, né? E o anime muda. Muda pra caralho, assim, tipo, fica muito diferente o jeito de consumir One Piece, a maneira como os arcos se desenrolam, a grandiosidade das coisas muda muito. E eu acho que agora, esse final de Wano, com essa luta, com o socão do Luffy, ele cria mais uma vez um turning point, ele cria mais uma vez cara, a partir de agora, um épico maior está por vir, sabe? Tipo, eu acho que isso que simboliza o final dessa luta, e pra mim, esse é o grande impacto dessa luta na trama geral de One Piece, porque ela muda tudo. Ela inicia o fim, né? Cara, ela muda o status quo de sei lá quantos anos, 20 anos, que era os imperadores. Big Mom, Kaido, Shanks e o Barba Negra. O Barba Negra já se foi em Marineford. Desculpa, Barba Negra não, Barba Branca. O Barba Branca se foi em Marineford. Barba Negra assumiu. Barba Negra assumiu, já começou a revolucionar o negócio. Mas quando vem o ano, cara, é quando revoluciona de vez aí. E bota o Luffy no mesmo nível do Shanks, entre aspas, né? Então, porque... Mesmo nível, né? Porque ele derrota o Kaido, no caso, né? Então... Pô, o Luffy agora tá muito próximo do Shanks, que é o começo da história, saca? Finalmente então, chegamos, né? Isso muda muito, cara. No final da derrota do Kaido, foi o início do fim, né? Querendo ou não, acho que não tem mais pra onde escalar, né? É daqui pro final, eu acho que
quando acabou esse episódio, eu acho que os espectadores, né? Porque eu já tô lendo mangá um pouco mais pra frente. Eu acho que os espectadores entenderam que a gente tá indo pro final, sabe? Que é daqui pro final. Estamos nas páginas finais, já passamos dos 75%, sabe? Eu acho que tá chegando a hora de dar tchau, basicamente, né? Mas o Oda ainda tem muitas respostas, né, pra nos dar, né? Quero ver como é que ele vai fazer pra entregar tudo isso, né? Sim, cara, ele tem um desafio enorme. Eu acho que, cara, desenhar o final de One Piece vai ser a coisa mais difícil Com certeza. do mundo dos animes, eu acho, sendo bem sincero. E eu quero ver como é que ele vai entregar esse impacto da derrota do Kaido pra história. Porque querendo ou não, como ele era a criatura mais forte, como é que o Luffy vai ficar nesse meio? Será que vão ter adversários à altura do Luffy? Será que o Luffy vai tomar uma nerfada? Eu tenho as minhas teorias pra o que vai acontecer, né? Porque eu acho que o Kaido ele deixou um legado muito forte. Mas o Dude, a gente entrou num consenso aqui que o Luffy só ganhou do Kaido porque o Kaido tava baleado carregando ilha. Beleza. Mas tu não concorda que o Gear 5 parece ser muito roubado? Eu acho que sim, só que a gente só viu ele numa luta até agora, né? Sim, Vamos lá. Sim. Então, beleza. Eu acho que a gente tem Mas que... eu acho que o Kaido me deixou algumas frases que... Uma frase, na verdade, que me deixou muito pensativo. Que ele falou que, pra ser o rei dos piratas não basta ter a sua fruta, sabe? A fruta não vai fazer você ser o rei dos piratas. Isso foi uma coisa que entrou na minha cabeça e eu fiquei pensando, caraca, quer dizer então que ele não pode depender do Gear 5 para ser o rei dos piratas. Aí eu achei, tipo, beleza. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, né, normal e tal. E depois eu parei pra pensar em outra coisa, sabe? Eu acho que o Barba Negra, ele é tão oposto do Luffy porque ele segue um caminho diferente, sabe? De querer pegar frutas, entendeu? De ele querer o mais poder, entendeu? Então eu fico pensando como é que ele vai trabalhar essa questão, esse legado que o Kaido deixou, essas frases que o Kaido deixou, se realmente vão ter peso pra história ou só vão ser balela, né? Se realmente o Luffy vai precisar da fruta dele pra ser o rei dos piratas, ou sei lá, se no meio do caminho ele vai perder essa fruta, ou ele não vai usar o poder da fruta no final, sabe? Olha aí, que loucura. Ou tu já pensou se o Luffy perde a fruta dele pro Barba Negra? Meu Deus, cara. E daí ele tem que lutar na seca pra provar que ele realmente é o rei dos piratas. Agora eu tô imaginando o Barba Negra se esticando agora, bicho. Caralho, mano, ia ser muito engraçado. Aí não dá. Pô, ia ser engraçado demais, mano. Imagina o Barba Negra dando um Gomu no Piston no Luffy, velho. Muito bom, cara. Mas sim, cara, eu não consigo imaginar, assim, pra onde que vai. É claro que a gente tem uma noção, porque tanto eu quanto tu, a gente já leu um pouco mais do mangá, né? Mas, além de um ano aqui, mas eu não consigo dizer, mesmo assim eu não consigo, sabe, tentar adivinhar pra onde que vai, até porque o Oda, ele tirou muito tempo agora, depois de um ano, pra explicar muita coisa que aconteceu durante o ano. Então ele tá contando vários mistérios, várias coisas estão sendo desvendadas aí, então, cara, tá um banquete pra fã de One Piece, assim, sabe? Tá um negócio descomunal. O mangá no momento atual que a gente tá vivendo, assim, cara, é uma... Cara, se você não leu o mangá, você deveria dar uma chance, porque eu não duvido o anime de One Piece ter que entrar numa pausa depois de um ano pra eles conseguirem continuar o ritmo de produção tão bonito quanto tá. Eu não consigo imaginar eles mantendo o nível de produção assim, porque o pessoal sabe? Não tem noção, mas tá muito perto do mangá, né, velho? Tá perto. bem perto. Então, tipo assim, o anime, eu não sei, talvez eles tenham que pausar, além de estar perto, eles tenham que pausar pra conseguir produzir uma parada, porque assim, agora do de que a régua subiu, eles não podem simplesmente voltar a entregar a animação meia bomba igual eu estava fazendo. O One Piece vai virar chacota? Vai virar chacota? Mas eu não, acredito, não pode cara, acontecer não tem como isso, manter nesse mesmo patamar. Vai ter que dar um... Mas tem que estar muito bom, pelo menos. Não precisa ser nível Kaido versus Luffy, mas tem que ser nível Wano, entendeu? Tem que ser nível Wano. Faz sentido. Nível Wano não dá de baixar, É bicho. verdade. Pelo menos eu não arriscaria isso, né? Se eu pudesse escolher isso, né? Mas enfim, cara, eu acho que é isso, Dude. Porra,
Kaido versus Luffy, bicho. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Tô bem curioso pra saber qual que vai ser o legado que o Kaido vai deixar, se as coisas que ele falaram vai reverberar em alguma coisa, se o Oda deixou algum foreshadowing um ano pra gente que ele vai usar lá pra frente, né? Vamos ter que esperar um pouco de tempo, né? Porque querendo ou não, o ano durou 4 anos praticamente esse arco, né? E talvez o próximo arco vai demorar mais uns 4. E daqui a 4 anos o Oda fala que falta só mais 5 anos pra acabar One Piece. E depois ele renova esses 5 anos dele, né? Muito bom, cara. E Dude, perguntinha relâmpago então pra gente finalizar mais um episódio de Entre Raios e Trovões. Essa pergunta aqui. Foi a melhor luta do mangá? / anime? Ih, olha aí. Foi eu tô vendo aí. até enquete do Spotify Bah, já, pra hein? mim foi Enquete fudido, do mano. Spotify vai pegar fogo, hein? Bah, pra mim Foi pra ti a melhor? Foi disparado. Foi tipo assim, ó, Marineford e a luta de Marineford pra mim foi muito, muito impactante, né? As lutas, mas enfim, a luta final ali do Barba Negra com o Barba Branca e junto com os almirantes e tudo mais, pra mim foi uma luta tipo, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. E daí eu fui surpreendido no final, sabe? Eu acho que foi por isso que Marineford me impactou tanto. Mas a luta de Luffy contra Kaido ter esse desfecho e ter toda essa significância de liberdade, ser o poder dele e a liberdade que ele vai trazer pro povo, e ele usa a liberdade pra bater no aprisionamento que o Kaido traz pro povo de Wano, eu acho que foi muito simbólico, eu acho que foi muito significativo, tanto pra história de One Piece quanto pro arco de Wano. Então eu acho que por isso, e além da animação muito fantástica, e de eu ter entendido um pouco mais do poder do Luffy no anime, eu acho que pra mim faz jus ser a melhor luta do anime. Cara, faz sentido. Eu acho que do anime eu tô contigo. Não sei se o ouvinte vai dar. Mas do mangá, eu acho que eu vou com Luffy versus do Flamingo, bicho. Porque do Flamingo é muito pica, cara. É que pra mim ele é o melhor vilão de One Piece até então, né? Então, ver o embate dele com o Luffy... O arco do Flamingo no mangá, ele é muito superior ao do anime, né, velho? Nossa, o do anime é muito ruim, né, cara? É muito arrastado, cara. É muito arrastado. Então, acho que envelheceu mal pra mim por causa disso, sabe? Mas, porque lá, não se esqueçam, lá a gente teve Gear 4 sendo revelado, bicho. Foi pica demais na época também, cara. Foi pica demais. E eu acho que, assim, é uma parada que ninguém esperava. O Gear 5, a gurizada já tava esperando, tá ligado? Tava especulando, né? Tava se especulando o Joy Boy, não sei o quê. O Oda já tava falando que ele tava prestes a desenhar algo que ele queria desenhar há muito tempo, e todo mundo tava especulando que era a quinta marcha, não sei o que, tal. Lá no do Flamingo não foi assim, não. Lá foi tipo, mano, do nada ele virou um cara peitudão do que sai nada, voando. cara. A galera tinha esquecido das marchas do Luffy, tá ligado? Porque ele tá pós-time skip, ele tava só no hack ali. Só no hack e socão. Aí de repente ele vem com essa, tu fica... muito pica, muito pica. Mas votem aí embaixo na enquete que o Dudão vai deixar pra vocês aí no Spotify. E quem ouve no YouTube, por favor, comente pra você. Essa foi a melhor luta do mangá ou / anime até agora? Você tem opiniões diferentes do mangá e do anime, igual a gente tem aqui? Deixa aí embaixo. Deixa aí embaixo no seu comentário, explica pra gente. Justifique sua resposta. Até porque os seus melhores comentários vão aparecer no nosso cast de comentários que a gente vai estar gravando aí mais ao final do mês. Então, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E que os tambores da libertação libertem você dos seus maiores medos. Eu não sei como terminar esse cast. Eita. É isso. Eu vou terminar batendo palma. Ia ser muito bom botar o tambor aqui agora, hein? Nossa. Se o Rafa mandar bem, se o Rafa é brabo, ele vai colocar pra nós. Botar o tambor da Sapucaí cantando aqui, velho. Não. Esse é o verdadeiro tambor. Tá chegando o carnaval. É isso. Foi-se. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.